Olá, galera do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar daquela gostosa matéria que dá continuidade às grandes navegações. Na aula passada, falamos da América Espanhola. Hoje vamos falar dos portugueses na América. Será o que aconteceu? E será que esses portugueses na América têm a ver com a nossa história? Com a sua história? Vamos ver? Os europeus e os indígenas da América tiveram os seus primeiros contatos no século XV, no momento da expansão marítima europeia. Quando os europeus chegaram ao Brasil, será que existiam habitantes? Boa pergunta. Sim, mas é lógico que existiam habitantes. Eram os diferentes povos indígenas, considerados povoadores da região. A colonização portuguesa teve como principal característica a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram os índios os povos nativos da região. Chamaram os índios de povos nativos da região. Olha bem, já até deram uma nomenclatura para eles. A colonização portuguesa, principalmente, ela entendeu esse extermínio de milhões de indígenas como forma de diversidade cultural. Eles vêm falando que essa diversidade de cultura, mas será que foi uma diversidade de cultura? Vamos ver. Os indígenas, neste nome generalizante, criou um certo entendimento que os povos indígenas eram todos semelhantes. Mas, na verdade, não é essa. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os seus povos indígenas. Em 1500, vamos começar uma historinha sobre os índios. Vamos entender os índios antes um pouco da colonização. Como eram seus costumes? Como eles viviam? Quem administrava? Antes da chegada dos colonizadores. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamados pelos portugueses de selvagem. Alguns pesquisadores acharam que esse primeiro contato entre os portugueses e indígenas de encontro de culturas. Encontro de culturas? Vamos dar uma olhada? Como esses representantes, um momento em que diferentes culturas se trocavam. Influências, mas não foi bem isso que aconteceu. Concordamos com os pesquisadores que compreendem que o início do processo da colonização portuguesa foi um desencontro de culturas. Uai, Andresa, desencontro de culturas? Sim, gente. Os portugueses vinham de uma cultura e os nativos tinham outra cultura. E o que ia acontecer? Nativos com uma cultura e os portugueses com outra. Será que iam dar certo? Será que eles são iguais? Acho que não, mas vamos dar uma olhadinha. Os tupis são as maiores partes dos povos indígenas que habitavam no Brasil na época da chegada dos portugueses. Viviam em aldeias. As moradias podiam estar organizadas em círculos ou em fileiras. Porém, algumas aldeias haviam apenas uma casa grande, comum a todos. As aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade. Entretanto, haviam guerras constantes entre grupos diferentes. Muitas vezes, os conflitos ocorriam quando um povo queria afirmar a sua superioridade sobre o outro. Além disso, os indígenas não tinham um estado de organização. Eles não tinham chefes, eles não tinham essa organização social. Então,
Entre os tupis, por exemplo, não existia um poder centralizado, exercido por um rei ou alguém com o poder de dar ordens aos demais, reunidos em uma espécie de conselho. Então, o que eles faziam? Reunia um conselho e os líderes, chamados os principais, decidiam em conjunto o destino da aldeia. E os membros mais corajosos eram os primeiros a serem escutados. Os costumes dos indígenas. Mas será como que eram os costumes? Nós vimos a questão da moradia. Vimos a questão do chefiar. Agora nós vamos ver os costumes. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito e ligação com a natureza. O respeito à sabedoria dos anciãos, dos antigos. E ainda é comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável. O que é uma vivência sustentável? Vocês já sabem o que é sustentabilidade. Uma vivência sustentável é retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da tribo. Os povos falantes do tupi estabeleciam uma divisão de trabalho, baseada no gênero e na idade. Vamos ver. No gênero, então, homem e mulher tinham atividades separadas. E a idade também, cada um fazia aquilo que era próprio da sua idade. Os idosos e crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas adolescentes ajudavam no cuidado das crianças novas. Já os homens adultos, eles faziam com que fabricavam utensílios de caça, de pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. E as mulheres? Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos, pela preparação dos alimentos. Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e governamentais e do Estado. A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros de uma mesma tribo, em alianças e guerras entre tribos diferentes. Então, se era coletivista, todos os índios estavam ajudando a fazer uma coordenação desta tribo. Para entender melhor, nós vamos acabamos de falar sobre a vivência dos índios antes da chegada da colonização, como eles viviam de maneira autônoma. Nós vamos também entender esse processo de pré-colonial, é o período pré-colonial, que é o que eu estou falando com vocês. Não se efetivou a colonização em vias de fato. Mas quais os motivos que não se efetivou neste período, que eu acabei de falar para vocês, quando eu falo dos indígenas, como eles viviam? Elevado o lucro do comércio de especiarias. Então, eles estavam nessa transição. Ainda não estava sendo explorado a matéria-prima. Então, ainda estava com especiarias do Oriente. Não foi encontrado ouro neste primeiro momento. Não tinha encontrado ouro, que eles vinham em busca do ouro e da prata. A impossibilidade de efetivar o comércio com os nativos, o diálogo, essa diferença de culturas que eu falei. Então, será como que foi feita essa exploração? Nós temos duas matérias-primas importantíssimas que iniciou este período. Alguém conhece essa árvore? Acho que sim, vocês já ouviram falar dela. E principalmente quando falamos de descobrimento do Brasil. Sim, é o pau-brasil. Perdão, deixa eu só colocar aqui novamente. É o pau-brasil.
Mas, Andresa, o que foi relacionado o pau-brasil aos portugueses na América? A economia pré-colonial. Veio através do vegetal, o pau-brasil. Qual era a mão de obra? Eles, os indígenas. Recebe o nome de escambo. E para que os índios trabalhassem, nós precisávamos de ter pessoas, organizações, aonde eles iam entregar, como ia transportar. Então, para que essa economia funcionasse, foi criados entrepostos comerciais, geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras. Funcionavam simultaneamente como mercado, armazéns e ponto de apoio de navegação, tendo o nome de feitorias. Lembra aquela palavra que eu falei que nós íamos aprender agora? Aquela aqui, ó, estanco. Monopólio sobre o produto de forma legal. Então, eles tinham todo o poder sobre as decisões deste produto do pau-brasil. Mas será que só foi este produto? Só essa matéria-prima? Não foi, gente. Mas vamos ver. No início da colonização, em 1530, Portugal enviou à América a primeira expedição colonizadora, liderada por quem? Olha ele aqui. Martim Afonso de Souza. Qual era o objetivo de Martim? Explorar o litoral, defender o território de invasões estrangeiras, procurar metais preciosos, não esqueceram dos metais, não desistiram. Fundar, povoar, verificar a possibilidade do cultivo da cana. Olha aí, ó, outra matéria-prima, outra matéria a ser explorada. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente e desenvolveu o primeiro cultivo da cana-de-açúcar. Vamos entender como foi esse início da colonização com a exploração da cana? Então, vamos lá. Para iniciar este processo, nós temos que entender o que e como a colônia e a metrópole iam trabalhar. De que forma e o que eles fizeram. Primeiro, eles tinham que criar o Pacto Colonial. O que é este pacto, Andresa? O pacto era a colônia mandava equipamentos, a metrópole mandava equipamentos para a colônia, aonde que retirava todos os metais, a cana, os gêneros tropicais, que é a cana e o pau-brasil, tá? Metais preciosos, ouro e prata. Então, este aqui era o pacto. A metrópole dava condições, o trabalho era realizado pela colônia e a colônia mandava os bens para a metrópole. Tinha uma economia especializada. Investimentos externos. Depende do mercado externo. Era extremamente dependente deste mercado. Uma mão de obra compulsória. Tinha que ser uma mão de obra rápida. Então, por isso que houve a extinção de vários índios, por isso que eles não estavam acostumados a esta mão de obra. O pacto colonial é um elemento que define a política das colônias. E o Estado mercantilista, o Estado que envolvia o comércio, o dinheiro. No litoral paulista, o capitão Mor logo desenvolveu o plantio da cana. Os portugueses tiveram contato com a cultura da cana no período das cruzadas, lá da Idade Média. Então, eles aplicaram no Brasil. As primeiras experiências portuguesas de plantio do cultivo da cana-de-açúcar
era em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa. Os portugueses levaram a cultura da cana para o Brasil, em virtude de uma grande quantidade de terra, da fácil adaptação ao clima brasileiro e de novas técnicas de cultivo. O desenvolvimento foram os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado do Pernambuco. A produção da açúcar se tornou um negócio rentável. Então, quando se falava de dinheiro, a metrópole investia e nisso disponibilizava terras, tinha um elevado valor do produto na Europa e nós tínhamos aqui um clima favorável. Então, onde a metrópole investiu para que o mercantilismo movesse toda a colônia e a metrópole. Para esse desenvolvimento, a produção do açúcar, os portugueses utilizaram dos engenhos e da mão de obra escrava. Aqui está um exemplo de engenho, mas eu não vou falar detalhadamente sobre eles, porque nas aulas próximas nós vamos aprofundar neste tema, tá bom? Então, aqui só trouxe mesmo por exemplificação para vocês. Aqui no litoral, onde que foi falado, que se iniciou, tá bom? É só mesmo para exemplificar. A mão de obra escrava, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente, foi utilizada a mão de obra escrava africana. Então, lembrando que a colonização ela teve duas matérias-primas. E agora nós vamos entender este processo econômico na açucareira. As principais regiões produtoras. Olha bem, está aqui o litoral da Bahia e de Pernambuco. Então, foi ali que iniciou, devido a um grande e vasto território e o clima. Nós vamos ver aqui também, a imagem que aparece é dos engenhos. Eu não vou aprofundar sobre os engenhos, porque nós vamos ter uma aula mais específica sobre o assunto. Mas é só para vocês entenderem como foi o plantio e a produção do açúcar. Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente, foi utilizada a mão de obra escrava africana. E o tráfico negreiro, neste período, se tornou um atrativo e um empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. Então, até a vinda dos escravos foi rentável para a colonização. A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir da exploração, do povoamento, do extermínio e a conquista dos povos indígenas, povoadores, e de novas terras. A colonização portuguesa no Brasil teve como as principais características foram o civilizar, o exterminar, o explorar, o povoar, o conquistar e o dominar. Era provável a existência de metais preciosos também no Brasil. E enquanto eles não eram localizados, optou-se pela colonização através do sistema de capitanias hereditárias e pela introdução da agricultura canavieira. Então, aqui, participando dessa gostosa aula sobre os portugueses na América, lembra que eu falei com vocês que essa história tem um pouquinho a ver com a nossa história? Deu para perceber aonde que está essa nossa história? Foi com a conquista dos portugueses nas terras brasileiras. Boa aula, bons estudos. Para acessar as nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e acesse nossas redes sociais,
e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV.